Eu, para não entrar nos pormenores todos, vou rápido. Não, tranquilo. E então, os problemas de saúde têm sido muito importantes nisso tudo também. Porque o problema de saúde obrigou... Porque é corpo, né? É corpo. É o corpo, porque eu sou uma pessoa assim que... As pessoas geralmente ou têm problemas psíquicos ou físicos, não costumam muito ter os dois. E eu sou mais uma pessoa que tem problemas físicos porque sou muito somática. E ainda por cima, agora descobri que eu sou muito absorvente, absorvo as coisas das pessoas facilmente. Então, em vez de me proteger, aprendi a fazer com que me atravessa. Porque proteger-se não é tão interessante. É mais interessante ser vácuo. Com certeza. É mais descansado. É mais claro, porque proteger você vai ficar só... Nunca mais para. Então, a minha estratégia foi assim, foi que eu decidi primeiro, deixo dançar nos restaurantes. Então deixei de dançar nos casamentos. Recusei mesmo, que dá muito dinheiro. Dei os meus fatos. Eu dei o fato à Carolina Fonseca, ela ainda tem. Um fato verde e dourado. Olha! E comecei a só aceitar, por exemplo, dançava às vezes, por exemplo, com a minha amiga Garia Benali. Assim, coisas assim. E depois também deixei isso. E comecei a perceber, mas isso é um grande percurso, porque eu, enquanto tudo isso acontece, eu danço sozinha, nas salas, onde eu posso. A Liliana Viegas era a minha grande amiga, deixava-me na escola, a 7ª posição, tinha uma sala linda, e eu passava horas a me filmar a dançar. E depois olhava para o filme e dizia, isto sim, isto não, isto, porque é sempre o braço direito? Porque estás sempre com o teu braço direito? Porque eu queria desenvolver uma dança natural, mas que fosse construída e que não fosse sempre um hábito restringido. Porque o problema da liberdade é que, pouco a pouco, é a zona de conforto. Então, a disciplina é que faz com que a zona de conforto não se torne uma prisão. E isso é que a gente tem que perceber, porque a disciplina é que faz com que a liberdade fique sempre arejada. Se a gente não tem disciplina, a zona de conforto começa a restringir, e uma pessoa só dança sempre a mesma coisa. Vai ter outra roupa, vai ter outra música, mas dança sempre a mesma coisa. Então, aquele espírito crítico que eu apliquei a mim mesmo foi saudável neste momento. E eu comecei a desenvolver técnicas pessoalmente para abrir os meus hábitos. Não é cancelar o hábito, mas é abrir o hábito. Então, eu vejo, por exemplo, sempre a mão direita. Não faz mal, vou fazer a mão esquerda. Então, tinha que eu aprender o que é que eu faço, para que aquilo que eu faço posso fazer também com outra mão. Mas depois dei-me conta que se eu faço sempre assim, tenho que fazer isto. E comecei a perceber que fazer isto por acaso é engraçado, porque o Raji também faz estas coisas, não é? Então, se é um braço, ou também posso cortar, ou pode ser mais fluido, pode ser mais duro, o espaço pode ser difícil, o espaço pode ser cremoso, pode ser leite creme. Então, eu nas aulas também dizia, você está na mousse de chocolate. Os homens não gostam tanto quando é comida. Com os homens tem que ser outras metáforas. E comecei a ver os meus filmes, e passado uns anos disso, de repente vejo o que é que eu fiz. Eu começo com um espetáculo em Lisboa que se chamava Simplesmente Vossa. Começa assim. E o espetáculo Simplesmente Vossa é baseado sobre os 4 práticas budistas que são: possa todos os seres alcançar a felicidade e as causas da felicidade, possa todos os seres não sofrer e não acumular causas de sofrimento, possa todos os seres alcançar a alegria incondicional, que é o fruto da prática dessa consciência natural, a alegria, não é? Ou seja, a alegria brota, e o último, que é a equanimidade. E comecei a construir as danças não em relação a estilos, mas em relação ao corpo. Então, por exemplo, a primeira dança era uma dança muito com flores, muito florida. A segunda dança é a dança do sofrimento. As pessoas pensavam que eu tinha feito dança contemporânea, nunca fiz. Nunca fiz uma aula de dança contemporânea. Mas parecia.
porque a dança do sofrimento é tipicamente sobretudo, né? E então a minha dança do sofrimento era muito potente, porque eu posso a todos os ser livre do sofrimento e das causas do sofrimento, como você não está a falar, você está a dançar, a única maneira de dançar aquilo era expor o meu sofrimento. Mas quando eu expus o meu sofrimento, de repente dei-me conta. Disse, eu sou assim? Não sabia. Toda a gente sabe, menos eu. Então percebi. E a dança do sofrimento foi muito importante. E também foi muito importante eu não me deixar corromper por ela, porque as pessoas gostavam. E eu não podia deixar que a dança do sofrimento começasse a ser a mesma prisão que era a dança oriental. Mas por acaso eu estou contente, não deixei. Então, depois, mas foi importante. E depois a terceira dança, que era a alegria, era um pouco como você tem quando tem um bom namorado pela primeira vez, não é? Da vida. Ou seja, aquela adolescência quando você está tão feliz do amor, tão voluptuosa, que queria que toda a gente sentisse isso. Quer dizer, eu pelo menos sou assim. Então a dança era baseada nisso, não é? Então eu depois construía o corpo, os movimentos, mas não fazia coreografias, nunca. Eu sei as pautas. Quanto tempo dura, mais ou menos, onde é que entra, onde é que sai, qual é a roupa, e depois danço. Mas o trabalho de trás fazia com que eu era capaz de fazer uma composição instantânea. Então você, quando vê aquelas imagens, pensa que há uma coreografia. E a quarta dança, como era muito difícil, a equanimidade é a estabilidade, ou seja, é construir uma estabilidade em ti mesmo que faz com que as coisas sejam agradáveis ou desagradáveis, que estejam a teu favor ou a teu desfavor, que seja isto ou aquilo, que as pessoas gostam de ti ou não gostam de ti, tu ficas estável. E dei-me conta que na caligrafia tibetana, porque eu sei o tibetano da religião, ou seja, entendo e escrevo e tudo. Dei-me conta que todas as letras tibetanas que foram um pouco inspiradas do sânscrito, muito do sânscrito, a letra horizontal podia representar a equanimidade. Então construí toda a dança sobre uma ideia de equilíbrio e horizontal. Então eram 4 danças muito diferentes e as pessoas ficaram assim. E aquilo, eu tinha 108 velas à volta. E aquilo foi filmado e eu olhei e disse, puxa, isto já está a começar a ser aquilo que eu sentia, aquilo que eu queria com o show, queria ao princípio, não é? Mas isto é muitos anos depois. Em que ano? Isto aqui deve ser 2002, eu acho. Porque eu lembro-me que o Miguel Lalontuno estava presente e até me perguntou onde é que você aprendeu a dançar deste modo. Eu fiquei surpreendido. Eu conheci porque ele era diretor do Centro Cultural de Belém. Trabalhei com ele sobre a produção dos monges tibetanos. Então deve ter sido, porque os monges tibetanos foi em 98. É por aí, entre 2000 e 2002. Sim, mais ou menos. E depois fiz outro espetáculo que se chamava Yanarava, que foi construído num dia único, num só dia em Aveiro, com poesias. Havia poesias de Pessoa. E aí, este espetáculo, a História de Yanarava, então aí foi ainda mais. E depois havia momentos que eu olhava para o que eu tinha dançado e que eu não conseguia fazer aquilo que eu fazia. Ou seja, se eu olhava para uma televisão, para mim, e eu tentava fazer o mesmo, não conseguia. Pensei, então está a começar a ser aquilo que eu quero. Porque começa a ser misterioso. Claro. Ou seja, a dança está bem construída, a emoção está bem gerida, porque isso é que é a questão, porque você, quando trabalha desta maneira, não pode ter pensamentos. Vou-te dar um exemplo. Eu, por exemplo, houve uma altura que quis dançar com mantra. E quis dançar com uma divindade. E depois estava aí, cheguei ao palco, com a divindade, mantra, mas a minha mente ficou tão presa que não deu. Foi horrível. Então eu depois percebi que você não pode meter uma intenção. É uma intenção, mais bem. Mas só pode meter a intenção no momento. Mas você depois tem que largar a flecha.
Porque a flecha, ninguém corre com uma flecha. Porque se você corre com a flecha não tem força nenhuma e não interessa. Não há flecha. Se toda a arte de tirar uma flecha é que você, se de repente alinha tudo, ou seja, deixa de haver um ego e o alvo, a flecha, você, o corpo e tudo, é uma só coisa, a flecha vai lá. Mas não vai lá se você não solta. É por isso que você tem que recomeçar. Então a intenção é um trabalho que se faz agora e solta. Acabou. Você consegue verificar que você não ficou maluco, entretanto, com intenções que não têm nada a ver com a essência, que as intenções é outra coisa. E, geralmente são emoções complicadas, as intenções que vão cortar a tua verdadeira essência. Então, por isso, comecei a trabalhar com as emoções de uma forma muito mais alquímica, baseado, claro, no meu caso, no budismo tibetano, de uma forma muito concreta, não é? Ou seja, as 5 sabedorias, os 5 elementos, as 5 emoções. E então, se nós chegamos aí, eu já não sou uma pessoa, neste momento, a partir de lá, que estou a dançar culturas ou países, eu estou a dançar as paisagens do ser humano, tanto masculino como feminino. Então a minha arte começa a ser muito mais uma arte através do masculino e do feminino do que uma arte em relação a países e regiões. Posso acabar? Tens um problema? Não. Pode ir. Estou só ajeitando a luz. Encontro o Michel Raji. E quando encontro o Michel Raji, acontece aquilo que não aconteceu com o Chokri Mohammed. Ainda por cima, são um pouco parecidos. Não muito, mas um pouco. E com o Michel Raji, de repente, é como se fosse 2 pessoas que estão ao contrário e que encaixam. Não é o amor, a paixão, não é isso. É que você não pode fugir a um encaixe aquele. Porque é como se você fosse a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, porque ao mesmo tempo é o oposto. E ele é um homem, eu sou uma mulher. E ele tem um carácter, eu tenho o oposto. E ele dança coisas que eu danço, tem estética que eu tenho, tem elementos que eu também tenho. E é estranho, porque eu não conheço mais ninguém e ele também não. Mas ele tem uma coisa que eu precisava, que era o trabalho do sopro em relação à dança e não em relação a outra coisa. Só para a dança. Tudo para a dança. Este sopro. Entretanto, descobri que este sopro existe também nos trabalhos dos yogas tibetanos, no hábito de criar o calor interior, ou seja, juntar o orgasmo físico à espiritualidade luminosa. Mas você aplica essas respirações simplesmente à dança, claro, a pessoa não vai tão longe como vai nos yogas tibetanos, mas tem uma ferramenta aí para trabalhar com o corpo, com a dança, que é extremamente universal, porque a partir daí podes entrar numa música de Vivaldi, numa música algerina, numa música japonesa, podes entrar em qualquer música do mundo e em qualquer cultura, porque todos respiram e todos têm ritmos. Então a descodificação do ritmo que se torna extremamente intuitiva, mas precisa, é outra vez a mesma coisa, precisa de trabalho para tornar-se natural. Porque você só pode ser natural numa coisa quando trabalhou com esta coisa e que deixou ir aquilo que não é preciso. Então aí eu acho que é um pouco o culmino, não é? É o cúmulo dessa coisa que pouco a pouco a dança já não é estilos de dança, a dança já, ainda por cima a dança estende-se para a caligrafia, porque eu tenho desenvolvido muito ver o meu gesto numa caligrafia, a dança estende-se para a arquitetura, a dança estende-se para a música, para canto, porque você quando começa a fazer o sopro, a voz muda completamente a voz. Ou seja, a relação ao canto, à música, fica diferente. A relação à palavra, a relação à pronúncia, aos idiomas, a ouvir. Ou seja, você quando está com um bailarino, tem que ouvir o bailarino, não deve olhar para o bailarino. Você, se dança com outra pessoa, tem que ouvir a pessoa. Então, toda essa dimensão que eu encontrei com o Michel Raji, e que nós precisávamos, a gente sabia que precisava isto, porque nós, na Dança Blended Network, tínhamos tudo menos isso. Isto deu
uma possibilidade de realmente entrar na essência da dança como sendo a essência mesmo da vida. E então já não é uma palavra bonita, torna-se real. Você, quando se levanta, está no sopro, quando deita, está no sopro, está na relação com o corpo, com o peso, com a matéria e, ao mesmo tempo, com a não matéria. Quando desce as escadas, quando vai à casa de banho, quando tem emoções. Então, a minha vida começou mesmo realmente a ser a dança, e a dança é a minha vida de facto. Você está a perceber? Então, para mim, já não é uma questão de ser Oriente ou Ocidente. Mas eu entendo as diferenças, não é? Entre a maneira de pensar que vai daqui para os extremos, que são mais Ocidente, e a maneira de pensar que vai dos extremos para um cosmos interno, interior, físico, que é mais o Oriente, não é? Para resumir. Pronto, acho que já está.